Olá, gurizada, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui da estatística. É, Quem é novo no canal, deixa o seu like e curta o vídeo, que é a mesma coisa, e sei lá, compartilha, se inscreva-se no canal, faça os básicos aí, né? Que vai me deixar muito feliz. ah, Enfim, estamos em período remoto, eu estou ah, tentando colocar online as minhas disciplinas e vai acabar sendo uma contribuição não só para os meus alunos quanto para a sociedade, né? Então sejam bem-vindos ao meu canal e eu espero os comentários. É, Qualquer feedback é bem-vindo, tá? Não, eu não sou youtuber, mas estou fazendo o possível para ser. Então deixe o seu like que isso me torna mais youtuber. Hoje nós vamos falar sobre o problema do erro de medida, né? Questão do erro de medida, que ah, com essas perguntas, é legítimo usar números para descrever fenômenos da ciência? É vantajoso usar os números para descrever o fenômeno da ciência? Para responder essas perguntas, eu vou pedir para vocês assistirem a parte 3 da nossa aula 2 da psicometria, que está no. Vamos botar uma caneta aqui. Que está no nosso nesse link aqui, né, no curso de psicometria. Então já respondi algumas questões, mas eu tenho algumas coisas que eu acho pertinente à estatística também para discutir. Então, de qualquer forma, essa discussão que tem no vídeo de psicometria é complementar a essa. Tá? Então, sintam-se à vontade para assistir esse vídeo, podem dar pausa para ver o link, na verdade, se não vão conseguir clicar, mas eu coloco na descrição. É, o que causa erro? Quais são as fontes de erro de medida? Então a gente tem a Lori Gressler, que ela é uma autora lá do Mato Grosso do Sul, que é minha amiga, por sinal. Espero que ela ou a filha dela, que é a Sandra, que foi minha colega de doutorado, estejam vendo esse vídeo e me dá muito orgulho, né? Mas no livro lá da Lori Gressler, ela coloca algumas fontes de erro. Eu não estou com o livro dela aqui para mostrar por conta de que ficou na universidade e está trancado. É pandemia, tá tudo lá trancado. Não estou afim de ir lá buscar. Uh, então, algumas fontes de erro. Primeiro, a expectativa do investigador é uma fonte de erro. Se eu espero que alguma coisa aconteça, as coisas tendem a acontecer da maneira como eu espero, né? O efeito Hawthorne, que é pelo fato de fazer uma coisa diferente, o objeto pode se comportar de uma maneira diferente, assim. Então isso aí foi descoberto numa fábrica que eles pensaram assim, será que baixa luminosidade faz as pessoas trabalhar menos, diminui a produtividade? Aí eles descobriram que não, assim, que não diminuiu. Mas por que não diminuiu a produtividade? Porque eles estavam controlando, assim, aí tinha um pesquisador controlando, assim, anotando, assim, será que essa pessoa vai diminuir? Quanto é que ela vai produzir agora que eu apaguei a luz? Aí a pessoa que estava trabalhando, assim, agora que tem um pesquisador aqui me controlando, agora que eu vou trabalhar pra caramba. Eu vou mostrar que eu sou bom, que não é uma luzinha fraca que vai me diminuir minha produtividade. Aí aumentou a produtividade, enfim, né? Ou permaneceu a mesma, não mudou assim por conta disso, né? Então são variáveis outras, né? Que não é que eu estou pesquisando. O efeito placebo, que eu espero que vocês saibam o que é, né? Assim, então, se eu der um remédio, que pode ser uma pílula de farinha, a gente sabe que farinha não tem efeito, mas as pessoas psicologicamente, só pelo fato de estar tomando um remédio, tende a melhorar. Então, por uma coisa psicológica, assim, tomando remédio para melhorar, então isso cria um efeito de melhora, mas aí não é o efeito do medicamento. O medicamento não tem nada uh, dentro dele que faça melhorar mais, mas existe esse efeito placebo, né?
Tem a característica de demanda, que é também conhecido como desejabilidade social, isso é outra fonte de erro numa pesquisa. Uh, uh, Muito estudado em psicologia, geralmente se coloca itens que medem essa tal de desejabilidade social, que é as pessoas respondem as questões, um teste, algum item, não pensando em como ela é, mas como a pessoa gostaria que o pesquisador visse ela, né? Então esse é um problema que eu tenho muito na escala de amor que eu trabalho. As pessoas não vão dizer assim, eu não amo minha namorada num questionário, sempre vão marcar que amam, por mais que não tenham um amor forte. Então isso é desejabilidade social. Então a escala de amor tem esse efeito de desejabilidade social bem forte, bem marcado. Já é uma característica do fenômeno quando se estuda um questionário de autorrelato, que é como a gente denomina esse questionário que a pessoa mesmo responde. Mortalidade experimental, né? Por mortalidade experimental não significa que o nosso participante vai morrer, assim, que vai ter um destino trágico com a pessoa que está participando da pesquisa, mas simplesmente ele desaparece, assim, a gente dá esse nome de mortalidade experimental para isso, né? Porque para o experimento ele morreu, então estou fazendo uma coleta de dados, tempo 1, tempo 2, no tempo 2, na segunda vez que eu vou coletar, os participantes não vêm, assim, não tô mais afim de participar, sei lá, tem outras coisas. Mas aí a gente perde o dado daquela pessoa e isso vira uma fonte de erro. Outra coisa é a história, que são eventos que ocorrem no macrosistema, né? Ou seja, tem a teoria do Bronfenbrenner, é um psicólogo chamado Uri Bronfenbrenner, que explica bem essa questão do macrosistema, mas são eventos que ocorrem, sei lá, no país, assim, e isso vão afetar assim, a pessoa. Tipo, como é que a política econômica do país, o negócio macro de pessoas que eu não lido comigo no meu dia a dia, mas de qualquer forma isso vai influenciar a maneira como as pessoas são. É, Maturação é outra fonte de erro, o objeto que ele vai se alterar naturalmente com o tempo. Inteligência, assim, estudo da inteligência é bem normal que isso aconteça, né? Então, a gente está pesquisando uma criança lá de 8 anos a inteligência, quando ela fizer 10 a gente vai testar de novo e ela vai acertar mais itens, assim. É porque ela ficou mais inteligente? Não, não, porque ela teve uma maturação naturalmente já com o tempo a pessoa já alterou. Eu não preciso fazer nada, assim, não preciso ter um experimento para essa pessoa ficar mais inteligente. Isso é uma coisa que é natural do ser humano. O pré-teste é outra fonte de erro. Ainda nesse exemplo da inteligência, então eu testei essa criança e depois vou testar ela com 10 anos de novo, sei lá, daqui a 2 anos ou um tempo menor, vou testar ela daqui a 2 semanas. O que vai acontecer? Ela vai se lembrar das questões do teste, né? Então aquele pré-teste uh, tem uma influência no resultado da segunda vez que eu vou testar, né? Se eu for usar os mesmos itens. E se eu usar itens diferentes, mesmo que eu use itens diferentes, a pessoa aprendeu uma lógica de como responde um teste de inteligência. Então esse pré-teste ele gera um erro sobre a segunda medida, né? Então tem essa aprendizagem no pré-teste que é um fator, enfim, que vai alterar a maneira como a gente vai fazer as mensurações posteriores. Erros de mensuração, tá? Então, a nossa medida, o nosso instrumento de medida vai estar errado, assim, pode ser um instrumento de medida psicológico, com itens do teste, pode ser uma régua que seja quebrada, assim, se eu vou medir o tamanho de uma sala com uma régua de 30 centímetros, colocando ela sempre na ponta de onde foi, assim, isso ali vai dar um erro de medida grande. Né? Erro de seleção amostral, então como é que eu vou se eu vou usar uma amostra por conveniência, assim, que
ou se eu vou usar algum critério de amostragem que esteja equivocado. A gente tem uma aula sobre amostragem aqui na estatística. Erros de multitratamento. Então, imagine agora que eu estou fazendo um remédio para Covid, assim, aí a pessoa está testando lá a vacina russa, chinesa e a de Oxford ao mesmo tempo, assim. Aí a pessoa não pegou Covid, como é que eu vou saber qual que é a vacina que fez daquele efeito, assim, se ela tomou todas, né? E ou mesmo tratamentos anteriores, né? Assim, tipo, eu vou testar uma droga nova para AIDS lá. Pacientes que têm AIDS já tomam uma carambada de remédio, assim, como é que eu vou saber se foi o remédio novo que eu dei que deu aquele efeito ou aqueles remédios que a pessoa já está tomando, né? Ou se foi uma interação do meu remédio novo com algum que ela já está tomando ou que tomou no passado, enfim. Então isso são erros de medida, né? Então isso é feito de tratamentos anteriores ao estudo ou, ou pode ser simultâneo também, né? Mas se tem essa coisa de tratamento anterior, porque quando se faz um estudo, de evidência, assim, eu dei esse exemplo, mas ninguém vai tomar as 3 vacinas juntos, assim, já é uma coisa que é controlada, geralmente. A artificialidade experimental, que pelo fato de a gente estar fazendo uma coisa diferente no nosso experimento, tá? A gente o experimento ele não reproduz o que é a vida real. Quando eu estou fazendo o experimento, essa reprodução da vida real uh, não é 100% fidedigna de como seria uma situação real, assim, né? Uh, Enfim, experimentos são artificiais, tá? O efeito halo, o efeito halo, né, que são as impressões e preconceitos do pesquisador. A primeira impressão é a que fica, assim, então imagina que tem uma pessoa que diz uh, 2 pessoas falando a mesma coisa, mas uma pessoa está com uma postura ruim, está falando de uma maneira para dentro, tímida, não sei o quê, e outra pessoa super alegre, espontânea, bem vestida, assim, aquela pessoa que tu olha, putz, eu quero ser essa pessoa, assim. A gente dá muito mais valor para o conhecimento que essa pessoa bem apresentada passa do que a pessoa mal apresentada, né? Então isso é um efeito ralo, enfim. Só que isso não deveria acontecer, né? Isso aí porque a informação é a mesma, né? E, uh, enfim, no conhecimento científico a gente tem que tentar pegar o dado e se despir dessas informações de preconceito, tentar isolar essas informações de preconceito ou de alguma coisa que nos parece bem, nos parece legal, assim, enfim, a gente cai no conto da carochinha, né? Se acredita na imagem da pessoa, né? E não no conteúdo. A autenticidade do documento, outra fonte de erro, importante para pesquisas na área da história, né? Que a gente vai ver se aquele documento é autêntico, às vezes está investigando o passado, pega um documento que não é autêntico, mas hoje em dia também, né? O que mais tem é documento falso circulando na internet. E aí, sobre erros, assim, isso aqui é uma coisa bastante importante de a gente entender essa lógica de como é que a gente lida com o erro de pesquisa. Uh, a gente vai ter 2 tipos de hipóteses, tá? Primeiro, quando a gente está fazendo uma hipótese, a gente vai ter uma hipótese chamada de H0 e outra hipótese chamada de H1. Eu estou clicando com o. Deixa eu clicar aqui, eu quero clicar com o esquerdo, H1, tá? É bem difícil de mexer aqui com esse mouse aqui, ele é
Ele é um daqueles de touchpad, né? Acho que eu vou ter que ter um mouse de mesa para fazer esses desenhos. Tá? H0 é chamada de hipótese nula e H1 é chamada de hipótese alternativa. H0 é geralmente essa hipótese nula de que não teve efeito, não tem diferença entre os grupos, não aconteceu. E a hipótese alternativa aconteceu alguma coisa, teve efeito, não sei o que, tá? Então isso é, a gente formula essas duas hipóteses, tá? E aí a gente vai ter uma diferença entre a pesquisa e a realidade. São duas coisas, tá? Porque nem sempre a pesquisa que a gente faz, ela vai condizer com a realidade. O nosso objetivo de pesquisa é entender o que está acontecendo de verdade, mas nem sempre a gente vai conseguir com a nossa pesquisa encontrar a realidade. Então vamos pegar um exemplo, assim, a gente tem a hipótese nula, na verdade, ela é verdadeira, assim, não tem, vamos dizer que vamos pensar num exemplo de pesquisa, eu tenho, vamos pensar exemplos com Covid, eu acho que são os melhores, mais na nossa prática aqui. Então a gente estou testando uma vacina para Covid, uma vacina que funciona. Hipótese nula, vacina não funciona. Hipótese alternativa, vacina funciona. Então vou botar aqui não funciona. E essa aqui é sim funciona, tá? Então não funciona e funciona. É, então, hipótese nula, a vacina não funciona. Então, vamos supor que a vacina não funciona de verdade, aquela vacina é uma porcaria. E a minha pesquisa descobriu, fiz lá uma pesquisa e descobriu que a vacina de fato não funciona. Ok, meu resultado está acurado, estou sorridente aqui porque eu consegui descobrir que não funciona na verdade, assim. Por mais que seja triste a vacina não funcionar, mas eu estou feliz porque a minha pesquisa descobriu a verdade. Outra coisa que pode acontecer é a tal da vacina funcionar, vacina é boa e minha pesquisa descobriu que a vacina é boa, assim. Aí eu estou feliz ao quadrado aqui, né? Nesse exemplo, assim. Estou felizérrimo porque a vacina é boa, eu consegui descobrir que é boa na minha pesquisa, então temos um negócio para vacina e vamos voltar até a aula. Tá? Então, tem essas duas coisas. Mas aí pode acontecer, quando acerta, ok. Mas quando erra, tem duas maneiras de se errar, assim. E são duas maneiras diferentes de errar, são bem. Cada tipo de erro é diferente. Vamos supor que a vacina não funcione, essa é a realidade. E aí eu fiz uma pesquisa assim, e disse que a vacina funciona. Tá? A minha pesquisa disse que a vacina funciona. Assim. Os países aí, que eu não vou dizer o nome, que estão querendo dizer que a sua vacina funciona sem ter pesquisa. Assim. Então isso pode acontecer, tá? Então a vacina não funciona. A hipótese nula é verdadeira, ou seja, que a vacina não funciona, mas eu digo que a hipótese alternativa que é verdadeira na minha pesquisa. Com isso, eu estou cometendo um erro do tipo 1, ou erro do tipo alfa, tá? Se isso, se isso acontecer, tá? A, a vacina não funciona de verdade, mas eu fiz uma pesquisa de demonstração científica e disse que a vacina funciona, disse que a vacina é boa e tal. Erro do tipo 1, esse é o tipo alfa. E o que pode acontecer, que é o contrário, é um erro do tipo 2, o erro do tipo beta, que é a hipótese alternativa é verdadeira, ou seja, a vacina funciona. Assim. A vacina é boa, funciona pra caramba, só que na minha pesquisa eu achei que ela não funciona, que a hipótese nula que é verdadeira. Assim, a vacina não funciona. Eu achei que a vacina é uma porcaria, mas na verdade a vacina é boa. Assim, tem a cura do Covid, a nossa volta, as relações sociais lá disponível e a minha pesquisa diz que não, assim, erroneamente.
Então, isso é um erro do tipo 2, tá? Ah, então, isso é importante porque, ah, ah, porque a gente, ah, é, como eu falei no outro vídeo, a gente tem decisões que são binárias, tá? Algumas decisões a gente tem que tomar assim, a gente não pode dizer assim, a vacina funciona mais ou menos, assim, não, ou funciona ou não funciona, nós só vamos, se der o ok que funciona, nós vamos começar a produzir e vacinar todo mundo, se disser que não, a gente não vai vacinar ninguém, tá? Então é uma decisão que acaba sendo binária ou binarizada, vira só uma coisa ou outra, tá? Então, para certas coisas é melhor cometer erro do tipo 1, para outras coisas é melhor cometer erro do tipo 2. Uh, por exemplo, no exemplo da vacina, eu acho gravíssimo cometer um erro do tipo 1 nesse caso da vacina. Assim. A gente vai vacinar a população com um negócio que não funciona, que pode dar efeito colateral, que pode ser uma porcaria se a gente cometer erro do tipo 1. Se a gente cometer um erro do tipo 2, é, também é ruim, porque a gente vai ter uma solução do problema lá e não vamos usar, mas pelo menos a gente não vai criar mais caos na sociedade, assim, que seria vacinando as pessoas erroneamente. Né? Então, eu acho, para esse exemplo da vacina, cometer um erro do tipo 1 é bem mais sério. Né? Ah, ah, tá. O erro do tipo 1, ele também é chamado de falso positivo. Ele funciona tal falsamente. E o erro do tipo 2 ele é chamado de falso negativo. Tá? Então, essa é uma palavra que você vai ouvir bem. Então, vamos de novo, assim, eu vou diagnosticar alguém com Covid. A gente tem esses testes de Covid, teste rápido, teste não sei o que, teste de anticorpos, tem um monte de tipo de testagem. Aí, ó, eu disse que uma pessoa tem Covid, na realidade ela tem Covid e acertei. Eu disse que não tem e ela não tem, acertei. Aí eu disse que essa pessoa tem Covid, mas ela não tem. Isso é um falso positivo. E eu disse que essa pessoa não tem Covid, mas na verdade ela tem. É um falso negativo, é um falso não tem. Então essa é eu acho que essa maneira fica mais, talvez mais simples, né, de entender a mesma coisa. Eu vou ficar explicando várias vezes. Esse exemplo eu acho perfeito aqui, assim. Uh, então, o que é um erro do tipo 1, o erro do falso positivo? Chega lá pro cara e diz, você está grávido. Ele está cometendo um erro do tipo 1, porque o cara não pode estar grávido, assim. Olha a cara dele de quem está grávido, assim. Não tem como esse cara ficar grávido, assim. Quer dizer, sei lá, hoje eu nunca duvido da ciência, mas ele não tá, né? Tá. Então o médico fez um diagnóstico errado, cometeu um erro do tipo 1. E aí o erro do tipo 2 é dizer para a mulher, você não está grávida, assim. E aí olha o tamanho do barrigão da mulher. Tá. Tá, assim, a mulher pode ser gorda, mas ela está grávida na realidade, assim, é só para vocês entenderem, tá? Ah, então, tu chegar para uma mulher grávida e dizer você não está grávida é um falso negativo, erro do tipo 2, tá? Erro do tipo beta. Ah, aí, ó, outros exemplos aqui. O aluno sabe a matéria, ele passou. O aluno não sabe a matéria, reprovou. Se eu fizer aqui está ok, sim, o aluno que não estudar tem mais que reprovar mesmo. E aqui também está ok, o aluno que estudar e souber tudo, eu quero mais é que passe e seja feliz. Tá? Então aqui a gente tem se essas duas situações aconteceram. Agora, se eu pegar um aluno que não sabe a matéria e passar esse aluno, eu estou cometendo um erro do tipo 1. Tá? Se passar um aluno que não sabe a matéria, estou largando um péssimo psicólogo para a sociedade, perdão, sociedade. Tá? E agora, se o aluno souber a matéria e eu reprovar esse aluno na disciplina, eu estou cometendo um erro do tipo 2. Tá? E aí aqui a gente geralmente os professores se sentem mais confortáveis em cometer erro do tipo 1 do que erro do tipo 2. Tá? Então, se
qual que é a moral dessa discussão de por que se, se eu, na minha pesquisa aqui, aqui é a minha pesquisa, né, se passou e reprovou aqui, e aqui é a realidade. Então, se eu pegar ah, pegar um aluno que não sabe passar, é ok, assim, né? Não é a melhor dos mundos, mas ok. Agora, se eu reprovar um aluno que sabe a matéria, enfim, esse aluno vai me infernizar o resto da vida, ele vai estragar a vida dele, vou estar fazendo uma baita uma injustiça. Então, não é bom cometer erro do tipo 2. Então, para fugir de erro do tipo 2, eu aumento minha chance de cometer erro do tipo 1. Eu tenho que aumentar a minha chance de cometer erro do tipo 1 para minimizar as chances de erro do tipo 2. Então, estão vendo que aqui no outro exemplo era horrível cometer erro do tipo 1. Aqui o horrível é cometer erro do tipo 2. Então, cada situação é de um jeito. Tá? Então, mas é isso. Então essa é a ideia, assim, como é cometer erro do tipo 1, tipo 2, perdão, é o pior dos mundos, a gente tenta passar mais alunos, ou seja, flexibilizar pontos de corte, aquele aluno que está mais ou menos em cima da média, a gente passa para não cometer essa injustiça do erro do tipo 2 com ele, mesmo sabendo, putz, estou cometendo um erro do tipo 1 com essa criatura aqui passando um cara que não sabe, né? Então a gente flexibiliza esses pontos de corte aí, né? Para evitar esse tipo de erro. E aí tem umas referências aqui, tá? Para vocês pegarem, né? E aí por essa aula era isso, né? E espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Se não entenderam, deixa nos comentários. Se entenderam também, deixa nos comentários que o feedback é sempre importante, essa coisa de período remoto, a gente não sabe o que está passando na cabeça dos alunos, está sendo solitária essa gravação de aulas aqui, né, mas a interação de vocês torna a coisa mais agradável, tá? Então, um grande abraço e nos vemos na próxima aula.